Olha, se eu falo muito, espera só para me ver falando por 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. Eu sou o Márcio Júnior, esse é o Projeto Inocente. A gente vai conversar sobre um livro, Donnie Darko, escrito pelo Richard Kelly, publicado pela editora Darkside. Bora? Ó, se inscreve no canal, já deixa o seu like, compartilha o vídeo, depois corre lá no Instagram, que é @inocente_, conversa comigo lá eu publico mais coisas. E agora a gente vai falar sobre o livro em si, falar sobre a edição rapidinho, edição muito bonita. Eu realmente acho que é uma das mais belas publicadas pela editora Darkside. A capa, mas também o conteúdo, a lombada, todas as artes que eles trazem aqui, sabe? Tem um marco, deixa eu ver se eu acho aqui, um marca-página belíssimo do avião, que a gente sabe o que significa, algumas fotografias da gravação do filme, enfim, daqui a pouco a gente conversa especificamente sobre isso. Eu falo que ele é escrito pelo Richard Kelly porque quem escreveu o roteiro, quem fez o roteiro é o Richard Kelly, e basicamente o livro é o roteiro, só que esse livro ele é dividido em 6 partes, uma introdução, o prefácio escrito pelo Jake Gyllenhaal, não sei falar muito bem o nome dele, é o ator que interpretou o Donnie Darko, uma entrevista com o Richard, o roteiro em si, aquele livro fictício, a filosofia da viagem no tempo, que aparece no filme, que aparece no livro, tem umas partezinhas dele aqui. É, bem interessante, inclusive, foi escrito pela Roberta Sparrow, que é uma das personagens do filme, do livro, e também no final temos as fotos da gravação, cuja parte é chamada de mundo tangente. Presta atenção nesse tangente, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. É uma história aberta, muitas interpretações. Se você não entendeu o filme, se você não entendeu o livro, não fica noiado, sabe? É assim mesmo. Se você entrar na internet, nos fóruns da vida aí, você vai encontrar tanta interpretação que você não tem noção. Mas, beleza, né? A gente está aqui para conversar sobre o livro, a gente vai entrar em algumas teorias sim, mas vamos lá. A questão da obviedade, da falta de obviedade, na verdade, do livro, do filme, foi bem intencional pelo que se entende das entrevistas, tanto do Jake como do Richard, justamente porque foi uma reação aos filmes que estavam acontecendo na época, nos anos de 2000, 2001, só que a intenção foi deixar um campo aberto a interpretações que nem mesmo o Richard, nem mesmo o Jake sabem te dar uma resposta concreta do motivo e do final e das teorias e tudo mais. Então, assim, é mais para você refletir, mais para se questionar. E falando em questionamento, na verdade, embora o livro seja sobre viagem no tempo, seja sobre ficção, digamos, ele permite alguns questionamentos dentro do filme, dentro da história, justamente quanto à questão da relação do Donnie com as figuras de autoridade que são apresentadas. Já explica o fato de que o Donnie ele tem uma personalidade, mesmo antes dos acontecimentos do filme, do livro, ele tem uma personalidade um pouco anômala, eu vou dizer assim, porque ele se mostra muito anormal e justamente por causa disso eu acho que ele transparece ser alguém reacionário. Ele tem um modo de encarar a realidade em que ele está de um modo bem diferente de outros adolescentes que embora sejam rebeldes, o Donnie vai lá e faz. Ele vai lá e reage, enfrenta, ele põe fogo na casa, enfim. Ele é bem reacionário, mas a questão é que dentro dos acontecimentos do livro, ele é reacionário e se permite ser reacionário porque ele se sente em um mundo provisório. E isso é uma informação interessante, porque eu acho que, embora ele seja reacionário antes mesmo dos acontecimentos do livro, eu não sei se ele tomaria certas atitudes se ele não se encarasse no mundo provisório, numa realidade provisória. E mais do que isso, ele é também influenciável sobre a presença de certas figuras. A gente vai conversar sobre isso, mas já vou deixar explícito aqui que esse livro, esse filme, é o símbolo CUT, né, da
da nossa geração aí, e ele foi lançado em 2001, só que os acontecimentos do livro se dão em 1988. A história basicamente começa quando o Donnie está dormindo, ele é acordado pelo Frank, um homem vestido de coelho, esse aqui, e o Frank leva ele para o meio de um campo de golfe, e é onde o Donnie vai passar a noite. Só que nessa ocasião, uma turbina de avião cai exatamente no quarto do Donnie, esmagando tudo ali. Só que devido ao fato de que, como o Donnie foi levado ao campo de golfe pelo Frank, na verdade o que o Frank fez foi salvá-lo. O Frank acaba dizendo várias coisas, eles conversam e ele fala um número, fala uma sequência de números que é quando o mundo vai acabar. Que nesse caso, permita-me, é 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. Então o mundo vai acabar dentro desse período. Frank, ele faz com que o Donnie faça certas coisas muito arriscadas, vai, dentre as conversas que eles têm, não só nessa ocasião do campo de golfe aí, mas em todo o filme ele vai incutindo ideias, fazendo questionamentos, até mesmo pertinentes, tá? E aí ele acaba falando sobre viagem no tempo, e o Donnie, influenciado por isso, vai conversar com o professor dele, que acaba perguntando, né, tipo, sobre viagem no tempo. Esse professor dá o livro do Stephen Hawking para ele, comenta sobre velocidade da luz, sobre a questão de como seria possível fazer uma viagem, e dá a ele também um livro fictício, que é esse livro, A Filosofia da Viagem no Tempo, escrito por uma senhora, né, a Roberta Sparrow, que essa senhora se mostra, ele descobre ser a vizinha dele, acho que é uma vizinha, digamos assim, mora próxima dele, que é uma velhinha que fica de frente para a caixa de correio a todo momento, vendo se chegou alguma carta ou não, enfim. Nesse livro fictício, A Filosofia da Viagem no Tempo, ele descobre algumas coincidências, coisas que aconteceram na vida dele que estão relatadas no livro. E já dentro disso, ele começa a fazer questionamentos pertinentes também sobre a questão da manipulação da realidade, do que é a realidade em si, e você também começa a se fazer certos tipos de questionamentos sobre questões de determinismo de ações, determinismos dos outros nas nossas vidas. Será que nós seríamos os mesmos se outras pessoas não existissem? Será que nós tomaríamos certas ações se outras pessoas não existissem? Eu acho que o pano de fundo, embora tenha a questão da viagem no tempo, tenha toda a questão de uma viagem que você vai fazer, certas reflexões que você vai tomar acerca da ficção em si, você vai conseguir pensar sobre uma questão de livre-arbítrio e de destino, justamente porque o Donnie, em determinado ponto, ele desenvolve certos poderes, vamos dizer assim, como o exemplo de que ele consegue ver um futuro próximo. Ele consegue ver o que as pessoas vão fazer, para onde elas vão. É um futuro bem próximo que ele consegue ver. Ele não consegue ver muito adiante. É um vórtice que sai da pessoa, e então ele consegue ver por meio desse vórtice para onde ela vai, o que ela vai fazer. E aí existe o questionamento do que é o destino e do que é o livre-arbítrio. Será que o livre-arbítrio existe? Será que o destino ele só se cumpre? A questão de que a edição ela vai te favorecer no sentido de que você vai chegar a uma conclusão sobre o livre-arbítrio e o destino. Você vai compreender, e é o que eu vou trazer aqui, que na verdade não existe muito um livre-arbítrio, mas sim um cumprimento de destino. O fato de que certas pessoas e ocasiões são dadas ao Donnie como se fossem manipulações de situações, manipulações de pessoas para que ele haja de determinado modo. Mas vamos lá. Esse livro fictício que eu falei, ele foi escrito em 1944, enquanto os acontecimentos do livro Donnie Darko passam em 1988, ou seja, o livro fictício foi escrito 44 anos antes. E aí a gente entra um pouco a respeito desse livro fictício,
que fala que a água e o metal são dois elementos necessários para a viagem no tempo. O artefato de metal ele é capaz, né, de atravessar o tecido do espaço-tempo. Só que a questão é a seguinte, então vamos entrar aqui em tecnicismos que o livro traz, e aí a gente já entra falando disso. A questão é a seguinte, ó, o artefato de metal ele é capaz de atravessar o tecido espaço-tempo, como eu falei, só que ele vem de um universo, certo? Esse universo a gente vai chamar de universo primário. Quando esse objeto de metal atravessa o espaço-tempo, ele cria um universo tangente. Lembra que eu falei, presta atenção no tangente, quando eu falei sobre a questão das fotos da gravação do filme? Então, esse universo tangente, ele é um universo muito frágil, ele é um universo muito instável, então em determinado ponto, em poucas semanas, ele vai entrar em colapso. Eu não sei de dizer quanto tempo, mas talvez 28 dias, não sei. Então cria-se esse universo tangente, só que esse artefato de metal que atravessa isso, mantém os dois universos, tanto o universo primário como o universo tangente, conectados. Então, assim, o universo tangente é instável, só que o fato dele ser instável, ele faz com que algumas anormalidades aconteçam. Então, se você enxerga alguma anormalidade no filme, é porque você está vendo, então, o universo tangente. Você não está, quando você vê o filme, você não vê, na verdade, o universo primário. Sabe por quê? Porque logo no começo você vê o Frank. O Frank ele não apareceria se fosse no universo primário. Então, a gente já tem um ponto de partida que é o momento que o Frank aparece, quer dizer que a turbina de avião, que nesse caso é o artefato de metal, já atravessou o espaço e o tempo, beleza? Então, assim, os poderes do Donnie Darko, lembra que eu falei que o universo tangente cria certas anormalidades? Então, os poderes do Donnie Darko, a questão do Frank, a questão da turbina, isso tudo é decorrente dessa criação desse universo tangente, que vai servir mais ou menos como uma bolha que é instável e que vai entrar em colapso em 28 dias. Partimos daí? Daí a gente entra em outro conceito que é a questão do receptor vivo. Receptor vivo, eu vou explicar o que é o conceito e depois fazer a correlação. Ele tem a função de transportar esse artefato de metal para o universo primário para que o universo tangente não entre em colapso. É a única maneira desse universo tangente não entrar em colapso é fazer com que esse artefato volte para o universo primário. Então ele é incumbido, sem se saber o motivo pelo qual ele é escolhido ou como ele é escolhido, ele é incumbido de fazer com que esse objeto volte. E de que modo ele vai fazer isso? É justamente por causa disso que ele recebe alguns poderes, né? Alguns poderes de mexer com a matéria, alguns presságios, alguns sonhos. Ele consegue ver o mini, né? Vamos chamar assim de mini futuro à frente dele. Então a questão que o receptor vivo é o Donnie Darko, exatamente. E a gente tem outro conceito que é o de viventes manipulados. Os viventes manipulados são todas as pessoas ao redor do receptor vivo que não são o receptor vivo em si. A função dos viventes manipulados é de simplesmente influenciar na jornada do receptor vivo, fazendo com que o receptor vivo cumpra a jornada dele, que é fazer com que o artefato de metal volte para o universo primário. Quem que são os viventes manipulados, então? Todos os demais personagens, os personagens vivos. A mãe do Donnie, o pai, a irmã, os colegas da escola, vizinhos, etc. Eu vejo muito uma questão, permita-me fazer um parêntese, de uma força de querer viver, mesmo que eles não compreendam com exatidão o que está acontecendo. Eu acho que o Donnie Darko, ele tem um pouco dessa compreensão. Eu acho que ele tem um pouco, não. Eu acho que ele tem a exata compreensão do que está acontecendo depois dele entrar em contato com a filosofia da viagem no tempo. Só que, assim, talvez você encare um pouco de resistência em ele cumprir
o destino dele justamente pelo que ele sabe que vai acontecer com ele, e a gente sabe o que acontece no final. Então a questão é a seguinte: todos ali têm um impulso em direção à vida. Esses viventes manipulados, eles têm esse impulso, acho que até mesmo sem saber. Então eles vão fazendo situações, eles vão cumprindo o destino, eles vão cumprindo o destino do Donnie e fazendo cumprir o destino de fazer com que o artefato volte para esse universo primário. Só que a questão é a seguinte: o Frank, ele não é um vivente manipulado, tá? Ele não é um vivente manipulado porque ele é um morto manipulado. E o que seria um morto manipulado? Seria alguém que morreu no universo tangente. Então a gente tem algumas informações aí. Se o Frank apareceu, quer dizer que a gente está vendo no livro e no filme o universo tangente. Então, quando ele aparece, a gente sabe que a turbina já atravessou o espaço-tempo, certo? Certo. E se ele aparece e ele é um morto manipulado, quer dizer que ele morreu depois que a turbina atravessou o espaço-tempo. Então ele já morreu no espaço, no universo tangente. Beleza? Beleza. E a questão é a seguinte: o Frank, que é um morto manipulado, ele põe o Donnie Darko em certas situações, até mesmo perigosas, talvez esdrúxulas, não sei se seria o caso de falar isso, mas ele põe o Donnie Darko em situações perigosas com uma dupla função, para o Donnie Darko cumprir o próprio destino, mas mais do que isso, para fazer com que o Donnie Darko entre em contato com esses viventes manipulados, para que os viventes manipulados forcem o Donnie Darko a cumprir o seu destino. Mas essas situações um pouco perigosas ou situações de risco aí, elas têm uma função de fazer com que o Donnie use o poder que ele tem, use os poderes que ele tem. Então todo é um jeito de forçar essas dimensões, digamos, que o Donnie Darko está encarando, fazer com que ele consiga acessar isso, fazer com que ele simplesmente cumpra o destino dele. É aí onde eu falei: existe um livre-arbítrio no livro? Não. Justamente porque tem manipulações a ponto de que o livre-arbítrio ele some e só existe o destino. Não sei se eu deixei isso claro, mas ó, a escolha do artefato e do receptor, né, vivo, são não exatamente aleatórias, mas nesse livro fictício, dentro desse livro aqui, a Roberta Sparrow fala que na verdade é uma escolha que ela encara como divina. E eu acho muito interessante isso, porque se você for analisar a personalidade do Donnie, ele é uma personalidade de rechaçar certas autoridades. E imagino eu até mesmo uma autoridade divina. E se for o caso de ser uma escolha divina, ele é simplesmente um instrumento para isso. E, falando em instrumento, eu queria chamar só a atenção para quando o Frank fala pro Donnie, né? Porque o Donnie pergunta: por que você está usando uma fantasia de coelho? Aí o Frank rebate a pergunta: então por que você está usando uma fantasia de homem? Eu acho que é essa a fala. A gente pode encarar de três modos, beleza? Questão da psicologia, questão de que todos nós vivemos e nos apresentamos na sociedade por meio de máscaras, né? Que a gente faz com que essas máscaras sejam mais nós no público, né? E algumas pessoas se identificam totalmente com essa máscara, embora isso seja assunto para outros vídeos, né? Também tem uma questão de que o Frank pode estar indagando como você está usando uma fantasia de homem, porque se é uma vida provisória, aquilo lá é transitório. E também a questão de que o Donnie, aí seria a terceira interpretação, seria a questão que o Donnie, ele na verdade ele não é um homem em si, ele é só um receptor vivo naquele universo tangente, certo? Então, assim, ele só está interpretando um papel de homem, mas o que ele é, na verdade, é um receptor vivo. Enfim, só para finalizar, eu queria deixar meio que claro que eu não sei se foi algo intencional da série Dark, da Netflix, né, que foi um boom aí, realmente, a série é muito foda, é muito boa. Você vai ter a mesma sensação na série, no livro Donnie Darko ou no filme Donnie Darko, que você vai ficar tipo: hã? Hã? O quê? Sabe?
você vai ter que procurar dicas na internet de como interpretar, mas enfim, existem muitas semelhanças, além dessa coisa de ficar perdido. A questão do livro fictício que existe, alguns detalhes visuais, questão de calendários, né? Isso foi notícia alguns dias atrás sobre essas semelhanças, calendários com os dias riscados, a questão da numeração de quantos dias faltam para o fim do mundo, a questão do fim do mundo em si, questão do turbilhão de como é representado o portal de um tempo para o outro. Enfim, realmente assim, tem algumas conexões, não sei se foram intencionais, a questão da velhinha que influencia no destino dos personagens, o questionamento se existe destino, se existe livre-arbítrio ou não, enfim, é isso aí, gente. Acho que eu falei demais, mas beleza, não tem como falar sobre Donnie Darko e sobre tudo que, né, envolve ele. E eu quero chamar a atenção de novo, perdão, que eu esqueci de falar. Lembra que eu falei assim, presta atenção que tem as fotos do filme e que essa parte chama Mundo Tangente? Então, isso te deixa claro que todos os acontecimentos do livro e do filme se passam no universo tangente, né? Isso é por obviedade. Lendo toda a obra em conjunto, você vai chegar a essa conclusão, mesmo que não existisse essa parte. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo e até a próxima!